Hoje vamos para o nosso estudo de domingo da lição da Escola Sabatina, dia 28 de dezembro de 2025, e tem como título Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, né? E esse tema reflete muito bem, reflete muito bem o olhar de Paulo, né? Porque Paulo, ele estava preso provavelmente em Roma, né? Porque de acordo com Filipenses 4:22, Paulo ali manda saudações, né? Da parte da casa de César. Então, provavelmente quando ele escreveu, ele estivesse como prisioneiro ali em Roma, cartas que provavelmente foram escritas ali no ano 60 a 62, né, depois de Cristo, né, quando Paulo estava preso. Inclusive as cartas aos Filipenses, né, e as cartas também aos Colossenses foram escritas no período que Paulo estava preso, por isso eram consideradas cartas da prisão. Outras cartas também que foram declaradas como cartas da prisão, foram as cartas de escrita aos Efésios e também as cartas escritas a Filemão, que mostra que realmente Paulo estava preso, né? Provavelmente ele também ficou preso em prisão domiciliar, mas guardado ali por um soldado, tinha um soldado ali que o acompanhava sempre, né? Mas Paulo, mesmo estando preso, ele não se considerava um prisioneiro de Roma. Paulo ele se considerava um prisioneiro de Jesus Cristo, né? Prisioneiro de Jesus Cristo e também um embaixador em cadeias, né? Um embaixador de Cristo em cadeias, o qual, mesmo preso, estava ali passando a mensagem de Cristo e ajudando na conversão de muitas pessoas, né? Quando você vai ver, por exemplo, Efésios, mostra realmente que ele estava preso, porque aqui no livro Efésios capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim, ó, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil. Paulo disse, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, eu sou prisioneiro por causa de Jesus Cristo, né? E quando ele escreve a Filemão, né? Quando ele escreve a Filemão, ele diz a mesma coisa aqui em Filemão, capítulo 1, eu não vou ler todos os versos, mas várias vezes ele fala que é prisioneiro, né? E diz assim, ó, eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, né? Quando ele escreve aqui a Filemão, ele estava em prisão e ele aconselha Filemão a receber Onésimo, né? Que foi um convertido em prisão, quando Paulo estava na prisão, a recebê-lo não como escravo, mas como se estivesse recebendo a ele mesmo, né? E ali, na vida de Onésimo, né, daquele servo, a gente vê que aconteceu mais um milagre quando Paulo estava em prisão, mais uma vida foi transformada através da mensagem pregada ali. Em outras partes, Paulo diz aqui que ele estava preso ali por causa do evangelho, mas ele não se sentia um prisioneiro, né? Ele não se sentia um prisioneiro, mas ele se sentia o quê? Livre, livre, porque é isso que a mensagem faz, né? A mensagem ela liberta a mensagem, ela liberta o evangelho, ele liberta, né? E Paulo, mesmo preso, se a gente vê todos os versos aqui da lição e também a gente for ver também o livro de Atos e outros livros também, a gente vai ver que muitas pessoas foram convertidas enquanto Paulo estava na prisão, enquanto Paulo pregou a mensagem lá na prisão, né? E a gente vê também que até da casa de César teve pessoas convertidas, teve soldados convertidos quando Paulo estava em prisão, né? Então, mesmo naquela situação, né, Paulo ainda continuava pregando a mensagem e a mensagem não consegue, não é preso, o evangelho não pode ser preso, né? Então, o evangelho continua livre mesmo de trás das prisões. Isso mostra o poder
ali de conversão, poder de convenção ali, o poder do evangelho, né? E Paulo sentia-se orgulhoso, feliz por estar em cadeia por causa de Jesus Cristo, porque ele se sentia feliz em passar por aquilo, por amor a Cristo e por amor àquelas pessoas que ele estava salvando. Em toda e qualquer situação, ele achava uma oportunidade de salvar pessoas. Ele não se lamentava pelas situações. Então, o que a gente pode aprender aqui, o que a gente aprende aqui? Embora muitas vezes as prisões desse mundo, que muitas vezes não é uma cela, mas existem muitos tipos de prisões, se a gente estiver em Cristo, se a gente estiver vivendo o Evangelho, não há prisões que nos mantenha preso, não há doença, não há problemas emocionais, não são pessoas, não são problemas financeiros que nos mantêm presos. Porque mesmo sendo a realidade, isso acontecendo muitas vezes na nossa vida, porque isso, nós, enquanto vivemos aqui, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, mas nós vamos passar por esses momentos felizes, porque temos a certeza que não estamos só, mas que Deus está conosco. E Paulo tinha essa certeza. O tema da lição dessa semana é perseguidos, mas não abandonados. Isso quer dizer, né? Paulo era perseguido, preso, mas em uma coisa ele sabia, que não estava abandonado, pois Cristo estava com ele, né? E sabendo que Cristo estava com ele, ele levava Cristo para outras pessoas que também eram transformadas e assim passavam a saber que não estava só. Então, hoje eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que você não está só, que Cristo está contigo. Não importa o problema que você esteja passando, não importa a perseguição que esteja sofrendo, Cristo está contigo, né? E Cristo não nos abandona nunca, né? E por isso precisamos buscá-lo enquanto ele está perto, invocá-lo enquanto ele está aqui conosco, ok? Então é isso, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E lembre-se do seguinte: prisões acontecem e a pessoa só pode ficar presa se ela estiver sem Cristo. Mas quando ela está em Cristo, não importa a situação que ela esteja enfrentando, ela vai estar livre e vai ajudar a libertar outras pessoas das prisões que esse mundo oferece, das prisões que esse mundo nos dá, nos deixa sujeito, né? Nós não somente seremos livres delas, mas ajudaremos a libertar outros dessas prisões, ok? Que Deus os abençoe e tenha um bom dia em nome de Jesus.